foi um erro de cálculo histórico. Se os governantes desse século compreendessem a sabedoria de Deus, eles nunca teriam crucificado o Senhor da Glória. Exatamente. Ao executarem o que eles achavam ser uma vitória retumbante, né, a aniquilação pública e humilhante de um suposto Messias, Eles assinaram a própria sentença de morte. e pavimentaram o plano de salvação. A sabedoria deles cavou a própria cova. É a suprema ironia divina, o mal carregando as sementes da sua própria destruição. Ao tentar esmagar a fragilidade, o sistema entrou em colapso. E a partir desse paradoxo fascinante que a gente inicia nosso mergulho hoje, no capítulo 2 da primeira carta aos Coríntios. Onde o apóstolo Paulo vai desmontar tijolo por tijolo a arrogância intelectual daquela congregação e redefinir o que realmente significa ter o Espírito. E para quem nos acompanha, vale dar aquele passo atrás e situar o contexto. A gente ainda está lidando com a crise que explodiu no capítulo 1. A igreja está rachada. Rachada e cheia de facções. O problema lá passa longe de ser só um debate amigável sobre doutrina. É uma fratura social crônica, uma cultura completamente fascinada por status. O que os historiadores chamam de segunda sofística, certo? Isso mesmo. Era uma sociedade obcecada por oratória performática. Os sofistas eram os astros do entretenimento intelectual do mundo antigo. Eles chegavam nas cidades e faziam discursos que eram avaliados não pela verdade, mas pela estética. Exato, pela estética da entrega. Modulação de voz, sarcasmo, postura. Era quase uma Olimpíada de retórica. Se um pregador chegasse sem essa maquiagem toda, ele era descartado na hora. O que nos leva ao argumento central de Paulo aqui. O mensageiro precisa ser um espelho da mensagem. Como é que você vai pregar um Messias torturado e executado numa cruz romana, usando métodos de dominação verbal e manipulação de auditório? Há uma incompatibilidade brutal de formato aí. O meio é a mensagem e a mensagem da cruz exige um meio esvaziado de ego. E para navegar por essa argumentação, a gente trouxe as obras de 3 estudiosos monumentais. Precisamos entender as lentes de cada um, começando pelo David E. Garland. A especialidade dele é a dinâmica social da igreja primitiva, não é? Ele foca muito nisso. O Garland lê Paulo como um antirretórico deliberado. A abordagem dele foca nas relações éticas, em como o texto exige uma mudança prática de comportamento da comunidade. A nossa segunda voz na mesa é o Gordon D. Fee. A marca do comentário dele é aquela leitura a partir do choque entre duas eras. Sim, a lente escatológica e pneumatológica, focada no Espírito Santo como a fronteira entre este século tenebroso e o século vindouro. E o Fee tem um tom sempre muito incisivo, profundamente pastoral. E às vezes até polêmico. Para fechar a trinca, temos o Anthony C. Disselton. O trabalho dele traz um rigor filosófico absurdo. Ele mergulha na semântica, investiga o linguajar das religiões de mistério e explora a natureza do poder corporativo e estrutural. É uma lente mais sociopolítica. Bom, com esse arsenal de peso, vamos para o texto. Nos primeiros 5 versículos, Paulo relembra o dia em que pisou em Corinto, dizendo que esteve lá em fraqueza, temor e muito tremor. E a imagem que logo vem à mente de muita gente é a de um pregador novato com as pernas tremendo de nervoso antes de subir no púlpito. Mas a nossa bancada foge totalmente dessa leitura romântica. O consenso entre o Garland, o Fee e Triselton é que não era frio na barriga. Paulo assumiu uma postura teológica extremamente intencional. Foi uma recusa tática de vestir a fantasia do sofista visitante. O Garland até levanta a bola de que Paulo podia estar lidando com problemas físicos lá de Gálatas 4. Mas, no fundo, a fraqueza era qualquer coisa que esvaziasse a imponência humana. Para que o escândalo da cruz brilhasse sozinho. O Triselton usa aquela expressão excelente de que Paulo recusou a maquiagem retórica. Paulo sabia ser polido, a gente vê isso no Areópago, em Atenas. Mas em Corinto, ele escolhe a vulnerabilidade. E o Fee arremata isso olhando para a frase demonstração do espírito e de poder. A tendência nossa hoje é ler poder e imaginar um espetáculo sobrenatural visível, milagres bombásticos. E o Fee argumenta que o supremo milagre ali, a demonstração de poder incontestável, foi o fato de gregos tão orgulhosos
terem seus corações transformados por um carpinteiro judeu crucificado. A conversão daquela comunidade, essa era a demonstração de poder. Muito bom. E aí a gente avança para os versículos 6 a 8 e o terreno fica bem denso. Paulo fala de uma sabedoria oculta que nenhum dos governantes deste século conheceu. O famoso termo grego arrontes tu aionos tutu. Isso. E quando o leitor bate o olho em governantes deste século, a mente voa direto para demônios, forças espirituais da maldade. Só que o FI rejeita essa leitura espiritualizada na mesma hora. Ele corta isso pela raiz, baseado num princípio exegético rígido. Ele analisa o uso de arrontes no plural no Novo Testamento e mostra que se refere quase exclusivamente a líderes políticos e religiosos humanos, Pilatos, Herodes. As autoridades do Sinédrio, para ele, foi a arrogância humana que o cegou. O Garland também vai por aí, ressaltando que esses caras achavam que estavam exercendo o poder absoluto ao crucificar Cristo, mas estavam assinando a própria ruína. A crueldade deles foi instrumento da derrota. Mas é aí que o Dieselton traz uma visão que tenta unir essas pontas. Ele resgata o teólogo Walter Wink e o conceito de mal corporativo. Explica melhor isso para o nosso ouvinte, porque muda tudo. Muda mesmo. O Dieselton enxerga esses governantes não só como humanos isolados tomando decisões ruins, nem como fantasmas invisíveis. Ele vê isso como estruturas sociopolíticas ligadas a forças de dominação. O Império Romano como uma máquina ideológica de opressão. Exato. Quando Pilatos agiu, ele era uma engrenagem de um sistema de dominação que idolatrava força bruta. O que faz todo sentido com o peso do versículo 8, que diz que eles crucificaram o Senhor da Glória. É um título que ecoa a apocalíptica judaica, textos como o livro de 1º Enoque, a glória majestosa, divina, colidindo de frente com o sistema romano. E se deixando esmagar para implodir o sistema de dentro para fora. O que nos leva direto para aquela citação enigmática do versículo 9. O eco de Isaías, que diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado. E olha, precisamos fazer uma correção de rota aqui, porque esse texto virou o hino oficial de como o sal vai ser bonito. O pessoal usa para descrever ruas de ouro, corais angelicais. Uma leitura que o Fee e o Dieselton fazem questão de demolir. O contexto não tem nada a ver com a mobília do paraíso ou o futuro dos salvos. O foco da citação é puramente a cruz. A sabedoria escandalosa de um Deus que triunfa sangrando. Perfeito. A mente humana mais brilhante jamais teria a criatividade de inventar o Calvário como um método de salvação. Era algo inconcebível que só foi compreendido porque o Espírito revelou. O que desemboca no versículo 13, onde o Paulo fala sobre como comunicar isso. E tem aquele termo grego espinhoso, sincrinontes, que o pessoal traduz como comparando ou conferindo. O Dieselton dedica boas páginas a isso. Ele defende que a melhor tradução é interpretar realidades espirituais para pessoas espirituais. Traz a ideia de adequação pastoral. Como assim, adequação pastoral? É que o Paulo sabe que verdades espirituais exigem uma antena sintonizada na frequência certa. Ele não dilui a mensagem para agradar o mundo. Ele ajusta a linguagem para a capacidade de quem tem o Espírito. E isso prepara o terreno para o contraste mais mal compreendido do capítulo, lá nos versículos 14 a 16. O homem natural contra o espiritual. Psicós contra pneumáticos. É um campo minado. Historicamente, muita gente usou isso para fundar clubes VIPs teológicos, separando a igreja entre os cristãos carnais e a elite dos super espirituais. E o Gordon Fee ataca esse desvio sem piedade. Ele destrói a ideia de que o Paulo está criando um gnosticismo elitista. O homem psíquicos, o natural, não é um crente de segunda classe. É a pessoa fora de Cristo, é o indivíduo tentando decodificar a realidade só com as faculdades da natureza humana caída, sem a ajuda do Espírito Santo. Para ficar claro para quem nos acompanha, pensa numa rádio AM e numa FM. Você está com o aparelho tocando em AM no máximo. A onda da FM está cruzando o ar ali, mas o aparelho simplesmente não capta. Faltam os componentes certos. Boa analogia. Para o homem natural, a pregação da cruz é ruído estático, porque ele está buscando poder coercitivo e não consegue ler a graça.
Em contraste, temos o pneumaticos, a pessoa com o espírito que tem a mente de Cristo. E o Garland faz uma conexão genial com Filipenses 2 aqui, para não deixar a gente achar que ter a mente de Cristo é ter superpoderes intelectuais ou acesso a revelações secretas. Exato. O Garland argumenta que possuir a mente de Cristo é ter uma mente cruciforme, forjada no molde da cruz. É avaliar o mundo e o seu lugar na comunidade com a lente da humildade, da obediência e do sacrifício. O espiritual desce para lavar os pés, o que nos joga direto no confronto metodológico dos nossos comentaristas. O Paulo usa um monte de palavras que fogem do padrão dele aqui, como mistério, sabedoria para os maduros, termos que a igreja de Corinto adorava. E ver como os três resolvem isso é o ouro desse estudo. O Thisserton documenta que os coríntios roubaram esses termos das religiões de mistério, palavras como maduro, o teleios. E a tese dele é que o Paulo foi subversivo. Extremamente subversivo. O Paulo sequestra esse vocabulário elitista, esvazia todo o orgulho que os coríntios colocavam ali e preenche de novo com a humildade do Cristo crucificado. Ele desarma os adversários usando as armas deles. Genial. E enquanto o Disselton foca nessa história do vocabulário, o Fi vem com uma voadora pastoral contra os movimentos cristãos de hoje que buscam uma vida mais profunda. O Fi fica indignado com grupos hiperespirituais que usam essa conversa de mistérios revelados para se acharem superiores. Ele lembra que o conteúdo do mistério não é um segredo cósmico para o sucesso financeiro ou bem-estar. O mistério é um Messias morto numa estaca romana. Construir plataforma de arrogância em cima do Calvário é cuspir no Evangelho. E o Garland encerra o debate trazendo para a realidade dura da comunidade. Se os coríntios se achavam a elite espiritual cheia de conhecimento, o Garland pede a prova comportamental. Prova dos 9. A verdadeira evidência de que alguém é espiritual não é eloquência, nem diplomas, nem falar bonito. É a ausência de partidarismos, brigas e ódio mútuo. A divisão em Corinto era o outdoor provando que eles ainda pensavam com a cabeça desse século. E com essa síntese, a gente consegue extrair a ideia central que amarra tudo. Dá para condensar a teologia do capítulo numa constatação de peso. A verdadeira maturidade espiritual não é o acúmulo de conhecimento esotérico, nem o domínio de técnicas de persuasão. Trata-se de possuir uma mente cruciforme, moldada pelo Espírito Santo. Alguém que consegue olhar para o aparente fracasso da cruz e enxergar ali o poder absoluto de Deus. E olha, não tem como ler isso e não construir uma ponte de aplicação direto para a nossa geração. O espelho é desconfortável demais. Corinto idolatrava os sofistas, os oradores eloquentes com grandes plataformas. Hoje mudou a roupa, mas a gente continua avaliando o líder religioso pelo carisma e pelo sucesso numérico. Avaliamos o ministério pela estética do show. E o diagnóstico do apóstolo é claro. Isso é operar na sabedoria deste século. Se a gente foca no palco e não na evidência de vidas humildes e transformadas, viramos um homem natural. A verdadeira espiritualidade tem o formato da cruz. É renúncia a serviço nas sombras. E isso nos deixa com uma provocação final para a gente digerir durante a semana. Lá no versículo 10, diz que o Espírito esquadrinha as profundezas de Deus. E se o que encontramos no fundo dessas profundezas é um Deus que salva o mundo pelo caminho da dor e da humilhação lá no Gólgota, o que isso diz sobre onde a gente deve procurar a voz de Deus nos nossos próprios ciclos de fracasso, nas nossas noites escuras? Quando a nossa força acaba, o instinto humano diz que fomos abandonados. Mas se as profundezas de Deus têm cara de cruz, então talvez seja justamente lá, no epicentro da fraqueza total, que o poder divino está realizando a obra mais duradoura na nossa vida. A presença de Deus no silêncio da dor, um conceito que desorienta os poderosos e serve de fundação para o nosso próximo mergulho. E quem está ouvindo não vai querer perder o próximo capítulo. Não mesmo. Em Coríntios 3, o Paulo vai pegar esse machado da teologia da cruz e bater na raiz do tribalismo. Ele chama a igreja de crianças carnais e avisa que o trabalho de todo líder pop vai ser provado pelo fogo. O nosso encontro para desvendar esse tribunal de chamas já está marcado.